Jesus Cristo não morreu na cruz. Ele sobreviveu, fugiu para a Índia e viveu até os 116 anos ensinando budismo. E existe um sepulcro na Caxemira que guarda seu corpo até hoje. Essa não é uma teoria maluca da internet. Essa é uma descoberta documentada que a Igreja Católica escondeu por mais de 1.600 anos. Baruch Spinoza foi um dos primeiros pensadores ocidentais a investigar essa possibilidade. Ele teve acesso a escritos antigos que descreviam a jornada de Jesus Cristo para o leste. Ele comparou esses relatos com os textos sagrados e encontrou lacunas suspeitas, lacunas que a Igreja nunca explicou, lacunas que sugerem que a história que você conhece é incompleta. Hoje eu vou te mostrar as evidências, vou te mostrar os escritos antigos, vou te mostrar o sepulcro e vou te mostrar por que a Igreja tem tanto medo dessa verdade. Vamos começar pelo básico. Os textos sagrados contam a história de Jesus Cristo até os 12 anos, quando ele foi encontrado no Templo de Jerusalém, discutindo com os doutores. Depois disso, silêncio completo. Jesus Cristo só reaparece nos textos sagrados aos 30 anos. Quando começa seu ministério público, 18 anos desapareceram da narrativa. 18 anos que ninguém explica. O que Jesus Cristo fez durante esses 18 anos? A Igreja Católica diz que ele era carpinteiro em Nazaré. Mas não existe nenhuma evidência disso, nenhum documento, nenhuma testemunha, nenhum registro, apenas uma suposição conveniente para preencher o vazio. Spinoza questionou essa suposição. Ele perguntou: como um simples carpinteiro de uma aldeia obscura poderia ter desenvolvido ensinamentos tão sofisticados? De onde vieram as parábolas? De onde veio a sabedoria? De onde veio o conhecimento que impressionava até os fariseus mais eruditos? A resposta pode estar no leste. Existem manuscritos tibetanos que falam de um homem chamado Iessa. Iessa é a versão aramaica de Jesus Cristo. Esses manuscritos descrevem a jornada de Iessa desde a Palestina até a Índia e o Tibete. Eles descrevem seus estudos com mestres budistas e hindus. Eles descrevem os ensinamentos que ele recebeu e que mais tarde transmitiu na Galileia. O primeiro ocidental a documentar esses manuscritos foi Nicolau Notovitch, um jornalista russo que viajou pela Índia em 1887. Notovitch estava no mosteiro de Hemis, em Ladakh, quando sofreu um acidente e quebrou a perna. Enquanto se recuperava, ele pediu aos monges que lessem para ele os escritos antigos do mosteiro. Foi então que ele ouviu a história de Iessa. Os monges leram para Notovitch um texto chamado A Vida de Santo Iessa. Esse texto descrevia como um jovem de Israel viajou até a Índia para estudar as escrituras sagradas. Ele passou anos aprendendo com os brahmanes. Depois seguiu para o Tibete, onde estudou com monges budistas. Finalmente, retornou à sua terra natal para compartilhar o que havia aprendido. Notovitch publicou suas descobertas em 1894, em um livro chamado A Vida Desconhecida de Jesus Cristo. O livro causou sensação e imediatamente a Igreja Católica atacou. Autoridades religiosas disseram que Notovitch havia inventado tudo. Disseram que os manuscritos não existiam. Disseram que ele era um mentiroso buscando fama. Mas eles nunca foram até o mosteiro verificar. Eles nunca viram os manuscritos, eles simplesmente negaram. Spinoza teria reconhecido esse padrão. A negação sem investigação. A rejeição sem evidência. O ataque ao mensageiro em vez de analisar a mensagem. A Igreja sempre fez isso quando suas narrativas eram ameaçadas. Mas Notovitch não foi o único a encontrar esses manuscritos. Em 1922, o filósofo indiano Swami Abhedananda visitou o mesmo mosteiro de Hemis.
Ele também pediu para ver os manuscritos. Os monges mostraram. Abhedananda confirmou a existência do texto A Vida de Santo Yesa. Ele publicou suas descobertas em bengali, descrevendo em detalhes o que havia lido. Em 1925, o artista e explorador russo Nicolau Roerich também visitou Hemis. Ele também viu os manuscritos. Ele também confirmou a história de Yesa. Roerich era um homem respeitado, membro de várias sociedades científicas. Sua confirmação deu peso adicional à descoberta de Notovitch. Em 1939, a educadora americana Elisa Caspary visitou o mosteiro. Ela também confirmou a existência dos manuscritos. Ela tirou fotografias do mosteiro e documentou sua visita. 4 testemunhas independentes, em 4 décadas diferentes, confirmaram a existência do mesmo manuscrito. Todas descreveram a mesma história. Todas foram atacadas ou ignoradas pela Igreja Católica. Mas vamos além dos manuscritos de Hemis. Vamos para o sepulcro. Em Srinagar, capital de Caxemira, existe uma estrutura chamada Rosa Baal. Rosa Baal significa sepulcro do profeta. Dentro dessa estrutura está um sarcófago de pedra. E os habitantes locais acreditam há séculos que esse sarcófago contém o corpo de Yusa Asaf. Yusa Asaf significa Jesus, o reunificador em aramaico. Os moradores de Srinagar acreditam que Yusa Asaf era um profeta que veio do oeste, que curava os doentes, que ensinava com parábolas e que viveu até uma idade muito avançada. O sepulcro de Rosa Baal está orientado no sentido leste-oeste, como os sepulcros judaicos, não no sentido norte-sul, como os sepulcros muçulmanos. Isso é significativo. Os muçulmanos controlam a região há séculos. Se o sepulcro fosse de um santo muçulmano, estaria orientado para Meca. Mas não está. Está orientado como um sepulcro judaico, dentro do santuário. Há uma marca esculpida em pedra mostrando 2 pés. Esses pés têm cicatrizes nos pontos onde pregos teriam sido cravados durante uma crucificação. Isso também é significativo. Por que um profeta teria marcas de crucificação nos pés, a menos que tivesse sido crucificado? Spinoza analisou essas evidências com o rigor que aplicava a tudo. Ele percebeu que a história de Jesus Cristo na Índia resolvia várias contradições dos textos sagrados. Ela explicava os 18 anos perdidos. Ela explicava a sofisticação dos ensinamentos. Ela explicava as semelhanças entre as palavras de Jesus Cristo e os ensinamentos budistas. Pense nas semelhanças. Jesus Cristo disse: "Fazei aos outros o que quereis que vos façam." Buda disse a mesma coisa 500 anos antes. Jesus Cristo disse: "Bem-aventurados os mansos." Buda ensinava a mansidão como virtude central. Jesus Cristo disse: "Não julgueis." Buda ensinava a suspensão do julgamento. Jesus Cristo disse: "Amai vossos inimigos." Buda ensinava a compaixão universal. Há mais paralelos. Jesus Cristo ensinou que o reino de Deus está dentro de você. Buda ensinou que a iluminação vem de dentro, não de fora. Jesus Cristo disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Buda abandonou toda a sua riqueza e ensinou o desapego material como caminho para a libertação. Jesus Cristo praticava jejum e oração solitária no deserto. Os monges budistas praticam meditação e ascetismo nas montanhas. Jesus Cristo foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Buda foi tentado por Mara durante sua iluminação. As estruturas narrativas são idênticas. Alguns estudiosos sugerem que até a ideia de reencarnação pode ter influenciado Jesus Cristo. Quando ele perguntou aos discípulos quem as pessoas diziam que ele era, eles responderam: "Alguns dizem Elias."
outros Jeremias, porque as pessoas pensariam que Jesus Cristo era um profeta antigo que havia retornado, se não existisse a crença na reencarnação entre os judeus da época. E de onde teria vindo essa crença, se não do contato com tradições orientais, como a Índia? Essas não são coincidências. São ensinamentos que Jesus Cristo pode ter aprendido diretamente de fontes budistas. E se ele passou 18 anos no leste, estudando com mestres, essas semelhanças fazem todo o sentido. Mas a Igreja Católica não pode aceitar isso. Se Jesus Cristo aprendeu sua sabedoria de mestres budistas, então ele não era o único Filho de Deus revelando verdades divinas inéditas. Ele era um estudante, um buscador, um ser humano que se esforçou para adquirir conhecimento. Isso o humaniza demais para a teologia cristã. A Igreja Católica precisava de um Jesus Cristo divino desde o nascimento. Um Jesus Cristo que já sabia tudo. Um Jesus Cristo que não precisava aprender nada. Um Jesus Cristo que era Deus encarnado, não um homem em busca de iluminação. A história dos anos perdidos na Índia contradiz essa narrativa. Por isso, ela foi suprimida. Mas vamos agora para a parte mais controversa: a sobrevivência à crucificação. Os textos sagrados dizem que Jesus Cristo morreu na cruz em poucas horas. Isso é medicamente estranho. A crucificação era planejada para ser uma morte lenta. As vítimas tipicamente levavam dias para morrer. Alguns sobreviviam até uma semana pendurados. Morrer em poucas horas era incomum. Os textos sagrados também dizem que Pilatos ficou surpreso quando soube que Jesus Cristo já estava morto. Isso é significativo. Pilatos era um administrador romano experiente. Ele tinha visto muitas crucificações. Se ele ficou surpreso com a morte rápida de Jesus Cristo, isso sugere que algo incomum aconteceu. Os textos sagrados dizem que José de Arimateia, um homem rico, pediu o corpo de Jesus Cristo a Pilatos. Pilatos concordou. José levou o corpo para um sepulcro particular. E aqui fica interessante. O sepulcro não era uma cova comum. Era uma caverna escavada na rocha, pertencente a um homem rico. Um lugar onde um corpo poderia ser tratado com privacidade. E se Jesus Cristo não estava morto quando foi colocado no sepulcro? E se ele estava inconsciente, em coma, mas ainda vivo? E se José de Arimateia e outros aliados o ressuscitaram no sentido médico, não no sentido milagroso? Essa teoria tem um nome, chama-se teoria do desmaio, ou teoria da morte aparente. Ela sugere que Jesus Cristo sobreviveu à crucificação, porque foi retirado da cruz antes de morrer completamente. Há vários elementos que apoiam essa teoria. Primeiro, o tempo na cruz foi curto. Segundo, as pernas de Jesus Cristo não foram quebradas. Ao contrário dos outros crucificados, o que sugere tratamento especial. Terceiro, quando um soldado perfurou seu lado, saiu sangue e água, o que indica que o coração ainda estava bombeando. Corpos mortos não sangram dessa forma. Após a suposta ressurreição, Jesus Cristo apareceu aos discípulos, mas ele não apareceu como um fantasma ou um espírito. Ele apareceu como um corpo físico. Ele comeu com eles, ele mostrou suas feridas, ele pediu para ser tocado. Isso não são características de um ser ressuscitado em glória. São características de um homem ferido em recuperação. E depois dessas aparições, Jesus Cristo desapareceu. A Igreja Católica diz que ele ascendeu ao céu, mas os textos sagrados são vagos sobre isso. Lucas menciona a ascensão. João não menciona. Marcos menciona em um trecho que muitos estudiosos consideram uma adição posterior. Mateus não menciona ascensão nenhuma. E se Jesus Cristo não ascendeu ao céu? E se ele simplesmente partiu?
E se ele fugiu da Palestina, onde estava sendo procurado, e viajou para o leste, para a Índia, onde poderia viver em segurança? Os escritos antigos de Hermes contam essa história. Eles dizem que Iessa retornou à Índia após sua missão no oeste. Eles dizem que ele continuou ensinando. Eles dizem que ele viveu uma vida longa e morreu de causas naturais. O sepulcro de Rosabal confirma essa história. Ele contém os restos de um profeta ocidental que veio para Caxemira, que ensinava sabedoria, que tinha marcas de crucificação nos pés. Baruch Spinoza não teve acesso a todas essas evidências. Alguns desses escritos antigos só foram descobertos depois de sua morte, mas ele tinha a intuição filosófica para questionar a narrativa oficial. Ele sabia que a Igreja Católica tinha interesses em manter certas histórias e suprimir outras. Ele sabia que a verdade histórica e a verdade teológica nem sempre coincidem. Vamos falar mais sobre os escritos antigos que mencionam Jesus Cristo na Índia. Além do texto de Hermes, existem outras fontes que falam de Iessa ou Iusa Asaf, no leste. O Bhavishya Purana, um texto hindu antigo, menciona um homem chamado Ishaputra, que significa filho de Deus, que veio de uma terra estrangeira, que ensinava uma nova religião e que se encontrou com um rei da região de Caxemira. O texto descreve esse encontro em detalhes. O rei pergunta ao estrangeiro quem ele é. O homem responde que é chamado de Filho de Deus, que nasceu de uma virgem e que ensina a verdade. O rei fica impressionado com sua sabedoria. Esse trecho do Bhavishya Purana é datado de centenas de anos atrás, muito antes de missionários cristãos chegarem à Índia. Existe também o Tariq-i-Kashmir, uma crônica histórica de Caxemira escrita no século XV. Essa crônica menciona Iusa Asaf como um profeta que chegou a Caxemira, que pregava a adoração de um único Deus e que foi enterrado em Srinagar. A crônica diz que ele veio do oeste e que seu sepulcro era venerado pelos habitantes locais. Outra fonte é o Ikmal ud-Din, um texto islâmico do século X, escrito pelo estudioso Shaikh al-Said as-Sadiq. Esse texto menciona que Jesus Cristo, após sobreviver à crucificação, viajou para o leste em busca das tribos perdidas de Israel. O texto diz que ele encontrou essas tribos em terras distantes e continuou sua missão entre elas. A teoria das tribos perdidas é relevante aqui. Após a conquista assíria de Israel em 722 a.C., 10 das 12 tribos de Israel desapareceram da história. Ninguém sabe com certeza para onde elas foram, mas há teorias de que algumas migraram para o leste, para a região de Caxemira e Afeganistão. Há evidências linguísticas e culturais que apoiam essa teoria. Muitos nomes de lugares em Caxemira têm raízes hebraicas. Algumas tradições locais lembram práticas judaicas. Alguns grupos étnicos da região têm características genéticas que sugerem ancestralidade do Oriente Médio. Se Jesus Cristo acreditava que sua missão era reunir as tribos perdidas de Israel, então sua jornada para o leste faz total sentido. Ele não estava fugindo. Ele estava completando sua missão. Ele estava levando sua mensagem para israelitas que haviam sido esquecidos pelo judaísmo de Jerusalém. Isso também explicaria por que Jesus Cristo disse: "Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco." A igreja sempre interpretou isso como uma referência aos gentios, que seriam convertidos mais tarde, mas e se fosse uma referência muito mais literal? Poderia ser uma alusão às tribos perdidas que Jesus Cristo pretendia encontrar? Baruch Spinoza teria apreciado essa interpretação. Ele sempre buscou significados literais e históricos, antes de aceitar interpretações teológicas.
Ele sempre perguntava o que o texto realmente diz e não o que a Igreja Católica quer que ele diga. Mas vamos falar sobre a idade de Jesus Cristo. A tradição da Caxemira diz que Yusa Asaf viveu até uma idade muito avançada. Algumas fontes dizem 116 anos, outras dizem um pouco menos, mas todas concordam que ele viveu uma vida extraordinariamente longa. Isso é possível? Nos tempos antigos, viver até os 116 anos seria extremamente raro, mas não impossível. Os escritos antigos hebraicos mencionam patriarcas que viveram centenas de anos. Maturidade avançada era vista como um sinal de bênção divina. Há também a questão das práticas de saúde. Jesus Cristo passou anos estudando com mestres indianos e tibetanos. Esses mestres conheciam técnicas de yoga, meditação e medicina ayurvédica que promoviam longevidade. Se Jesus Cristo aprendeu e praticou essas técnicas, ele poderia ter estendido sua vida muito além do normal. Os monges budistas do Tibete são conhecidos por sua longevidade. Alguns vivem bem além dos 100 anos. Eles atribuem isso à meditação, dieta simples e vida em altitudes elevadas. Se Jesus Cristo viveu entre eles, ele teria acesso aos mesmos benefícios, mas independente da idade exata, o ponto importante é que ele viveu. Ele não morreu na cruz aos 33 anos. Ele sobreviveu, fugiu e continuou sua missão em outro lugar. A ressurreição não foi um milagre sobrenatural, foi uma recuperação médica, seguida de uma fuga estratégica. A Igreja Católica, obviamente, não pode aceitar isso. A ressurreição é o fundamento do cristianismo. Paulo escreveu: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Sem a ressurreição milagrosa, o cristianismo perde seu poder. Mas Baruch Spinoza argumentaria que a verdade não deve ser sacrificada pelo poder. Se Jesus Cristo sobreviveu e fugiu, essa é uma verdade histórica que merece ser conhecida, mesmo que ela mude a teologia, mesmo que ela ameace instituições. A verdade é seu próprio valor. Vamos agora examinar as objeções. A primeira objeção é que os escritos antigos de Hermes são falsos. Críticos dizem que Nicolau Notovitch inventou tudo. Mas como explicar as confirmações posteriores de Swami Abhedananda, Nicolau Roerich e Elisa Caspari? Seria uma conspiração de um século inteiro? Seria coincidência que 4 pessoas independentes descrevessem os mesmos escritos antigos? A segunda objeção é que o sepulcro de Rosabal pode conter outra pessoa, não Jesus Cristo. Isso é possível, mas as evidências são intrigantes. A orientação judaica, as marcas de crucificação, o nome Yusa Asaf, as tradições locais. Tudo aponta para uma conexão com Jesus Cristo. A terceira objeção é que a teoria do desmaio é medicamente improvável. Como alguém sobreviveria à crucificação? Mas há registros históricos de pessoas que sobreviveram. O historiador Flávio Josefo relata ter encontrado 3 conhecidos crucificados. Ele pediu a Tito que os retirasse das cruzes. Um deles sobreviveu. Se um pode sobreviver, Jesus Cristo também poderia. A quarta objeção é teológica. Se Jesus Cristo não ressuscitou, o cristianismo é falso. Mas Baruch Spinoza diria que isso é uma questão de perspectiva. Os ensinamentos de Jesus Cristo continuam valiosos, mesmo sem a ressurreição. O amor ao próximo, a compaixão, o perdão, a busca pela verdade. Essas ideias não dependem de um milagre para serem verdadeiras. Vamos falar sobre a rota que Jesus Cristo teria seguido. Os estudiosos que pesquisam essa teoria mapearam uma possível rota de fuga.
Jesus Cristo teria saído da Palestina e viajado para o leste, através da Síria e da Mesopotâmia. Ele teria seguido as antigas rotas comerciais conhecidas como Rota da Seda. Essas rotas conectavam o Mediterrâneo à Índia e à China. A primeira parada significativa teria sido a Pérsia. Há tradições persas que falam de um profeta ocidental que passou pela região. Algumas comunidades zoroastristas têm lendas sobre um homem sábio que veio do oeste ensinando uma mensagem de amor e verdade. Depois da Pérsia, Jesus Cristo teria passado pelo Afeganistão, a uma cidade chamada Herat, onde existem tradições sobre um profeta chamado Iessa. Há também uma montanha no Afeganistão chamada Takht-i-Sulaiman, que significa Trono de Salomão. Algumas tradições dizem que Jesus Cristo visitou esse lugar durante sua jornada. Finalmente, Jesus Cristo teria chegado à Índia através dos passes montanhosos do Hindu Kush. Ele teria descido para a região da Caxemira, onde encontrou comunidades judaicas descendentes das tribos perdidas. Ele teria se estabelecido lá, ensinado por décadas, e finalmente morrido de causas naturais. Há evidências arqueológicas ao longo dessa rota. Em vários lugares da Ásia Central existem inscrições antigas que mencionam Iessa ou Issa. Existem sepulcros de seguidores de Jesus Cristo datados dos primeiros séculos. Existem tradições orais preservadas por comunidades remotas que falam de um mestre ocidental que passou por ali. Em 1908, um professor alemão chamado Holger Kersten viajou pela mesma rota e documentou dezenas dessas evidências. Ele encontrou templos antigos com símbolos que misturam cruzes cristãs com símbolos budistas. Ele encontrou comunidades que guardavam escritos antigos sobre Iessa. Ele encontrou sepulcros de pessoas que se identificavam como seguidores do Mestre de Nazaré. Kersten publicou suas descobertas em um livro chamado Jesus Viveu na Índia. O livro causou controvérsia na Europa, mas foi amplamente aceito em comunidades acadêmicas da Ásia. Para muitos indianos, a ideia de que Jesus Cristo viveu entre eles não é estranha, é parte de sua herança cultural. Essa rota faz sentido histórico. As rotas comerciais existiam há séculos. Viajantes e comerciantes percorriam esses caminhos regularmente. Um homem determinado poderia fazer a jornada em alguns anos, parando em diferentes comunidades ao longo do caminho. Há também evidências linguísticas ao longo dessa rota. Muitos lugares têm nomes que parecem derivados do hebraico ou aramaico. Muitas comunidades têm tradições que lembram práticas judaicas. Muitos grupos étnicos têm características que sugerem ancestralidade do Oriente Médio. Baruch Spinoza teria analisado essas evidências com interesse. Ele acreditava que a história era a chave para entender a religião. Ele acreditava que os textos sagrados deviam ser lidos como documentos históricos, não como revelações sobrenaturais. Se Jesus Cristo realmente viajou para a Índia, isso seria uma verdade histórica que mudaria nossa compreensão do cristianismo. E agora chegamos à parte mais importante. Por que a Igreja Católica escondeu essa possibilidade? A resposta é simples: poder. Se Jesus Cristo sobreviveu à crucificação, a ressurreição não aconteceu. Se a ressurreição não aconteceu, o milagre central do cristianismo é uma mentira. Se o milagre central é uma mentira, a autoridade da Igreja Católica colapsa. A Igreja Católica foi construída sobre a ideia de que Jesus Cristo venceu a morte, que ele ressuscitou gloriosamente, que ele ascendeu aos céus, que ele voltará no fim dos tempos. Toda a estrutura teológica depende dessa narrativa. Remova a ressurreição e o edifício desmorona.
Baruch Spinoza entendeu isso perfeitamente. Ele escreveu que a Igreja Católica tinha interesse em manter certas histórias, porque elas sustentavam seu poder. Ele escreveu que o clero vivia da ignorância do povo. Ele escreveu que a verdade era inimiga da autoridade religiosa. Por isso Baruch Spinoza foi excomungado. Por isso tentaram matá-lo. Por isso queimaram seus livros. Ele estava ameaçando o fundamento do poder religioso, a narrativa controlada. A história de Jesus Cristo na Índia também foi suprimida, porque ela humaniza Jesus Cristo demasiado. Se ele aprendeu com mestres budistas, ele não nasceu onisciente. Se ele fugiu para salvar sua vida, ele não era invulnerável. Se ele morreu de velhice na Caxemira, ele não venceu a morte. A Igreja Católica precisa de um Jesus Cristo divino, sobrenatural, diferente de todos os outros seres humanos. A Igreja Católica precisa de um Jesus Cristo que faz coisas que ninguém mais pode fazer. A Igreja Católica precisa de um Jesus Cristo que justifica a existência de intermediários entre Deus e a humanidade. Um Jesus Cristo humano não serve a esse propósito. Um Jesus Cristo que estudou, que aprendeu, que buscou sabedoria, que cometeu erros, que sentiu medo, que fugiu, que envelheceu, que morreu. Esse Jesus Cristo é acessível demais. Esse Jesus Cristo não precisa de Igreja Católica para ser seguido. E esse é exatamente o ponto. Se você pode seguir Jesus Cristo diretamente, imitando sua busca por sabedoria, sua prática de meditação, sua compaixão universal, então você não precisa de sacerdotes, você não precisa de rituais, você não precisa de confissão, você não precisa de indulgências, você não precisa de nada que a Igreja Católica vende. Um Jesus Cristo que viajou para a Índia democratiza a espiritualidade. Ele mostra que qualquer pessoa pode buscar a verdade, que qualquer pessoa pode estudar com mestres, que qualquer pessoa pode alcançar a iluminação através de esforço pessoal. Isso é ameaçador demais para uma instituição que lucra com a intermediação entre o humano e o divino, como se fossem despachantes da fé. Por isso, a história dos anos perdidos foi apagada. Por isso, a teoria do desmaio foi ridicularizada. Por isso, os escritos antigos de Hermes foram ignorados. Por isso, o sepulcro de Rosa Ball é tratado como curiosidade, não como evidência. Mas a verdade tem uma forma de persistir. Ela se esconde em escritos antigos esquecidos. Ela se preserva em tradições orais. Ela sobrevive em sepulcros que ninguém visita. E de vez em quando, pessoas corajosas a desenterram e a mostram ao mundo. Nicolau Notovitch foi uma dessas pessoas. Swami Abhedananda foi outra. Nicolau Roerich foi outra. Elisa Caspary foi outra. E Baruch Spinoza, de certa forma, preparou o caminho para todos eles, ao insistir que a religião deveria ser examinada com razão e evidência, como diria um bom mineiro, com o pé no chão. Agora, pense comigo. O que significaria para você se Jesus Cristo tivesse realmente ido para a Índia? Significaria que o ser humano chamado Yeshua de Nazaré tinha uma curiosidade insaciável. Significaria que ele buscou sabedoria onde quer que ela pudesse ser encontrada. Significaria que ele estava disposto a viajar milhares de quilômetros para aprender. Significaria que ele não aceitava as limitações de sua cultura de origem, como um bom andarilho. Isso não diminui Jesus Cristo. Isso o engrandece de uma forma diferente, não como um Deus encarnado que já sabia tudo, mas como um ser humano excepcional que trabalhou duro para adquirir sabedoria. Não como um ser sobrenatural acima da humanidade, mas como o melhor exemplo do que a humanidade pode ser.
Baruch Spinoza teria admirado esse Jesus Cristo. Baruch Spinoza também era um buscador incansável. Ele também estudou múltiplas tradições. Ele também rejeitou as limitações de sua comunidade de origem. Ele também pagou um preço por sua busca pela verdade. Talvez Baruch Spinoza visse em Jesus Cristo um espírito semelhante ao seu. Um homem que questionava, um homem que buscava, um homem que não aceitava respostas fáceis, um homem que preferia o exílio à mentira, como um bravo sertanejo. Mas vamos voltar às evidências. Você pode visitar o sepulcro de Rosabal hoje. Ele fica no centro de Srinagar, a capital da Caxemira. É um edifício simples, não muito diferente dos santuários sufis da região. Mas dentro dele está um sarcófago que pode conter os restos de Jesus Cristo. Você pode ver as marcas de pés esculpidas em pedra. Com cicatrizes de crucificação, você pode ver a orientação judaica do sepulcro. Você pode conversar com os guardiões locais que mantêm tradições sobre Usa Asaf há gerações. Claro, ninguém pode provar com certeza absoluta que o corpo no sepulcro é de Jesus Cristo. Seria necessário fazer exames de DNA, carbono 14, análises arqueológicas completas. E as autoridades não permitem isso. O sepulcro é considerado sagrado e intocável. Mas a impossibilidade de prova definitiva não significa que a teoria é falsa. Significa apenas que permanece em aberto. E enquanto permanece em aberto, ela merece ser considerada. Os escritos antigos de Emes também estão lá, presumivelmente. Embora o acesso tenha se tornado mais difícil ao longo dos anos, alguns dizem que os monges pararam de mostrar os textos para estrangeiros. Alguns dizem que os escritos antigos foram movidos para um lugar mais seguro. Alguns dizem que a pressão de autoridades religiosas levou ao seu ocultamento, mas 4 testemunhas já viram, 4 relatos já foram publicados. A existência dos escritos antigos foi documentada. Negar que eles existem é negar a história. E o mais interessante é que a Igreja Católica nunca fez um esforço sério para investigar essas alegações. Você pensaria que se os escritos antigos fossem falsos, a Igreja Católica teria interesse em provar isso. Você pensaria que estudiosos católicos teriam ido a Emes, examinado os textos e publicado refutações detalhadas, mas isso nunca aconteceu. A Igreja Católica simplesmente ignora. Ela trata a teoria como se não existisse. Ela se recusa a engajar. Por quê? Talvez porque ela saiba que uma investigação séria poderia encontrar coisas inconvenientes. Talvez porque o silêncio seja mais seguro que o debate. Baruch Spinoza reconheceria essa tática. Ele escreveu sobre como a Igreja Católica evitava discussões que pudessem ameaçá-la. Ele escreveu sobre como o clero preferia a ignorância ao conhecimento. Ele escreveu sobre como a verdade era tratada como inimiga, quando não servia aos interesses do poder. Como diria um velho deitado à beira do caminho. Agora vou te fazer uma pergunta. Se você pudesse ir a Caxemira e ver o sepulcro de Rosabal, você iria? Se você pudesse ver os escritos antigos de Emes, você os leria? Se você pudesse descobrir a verdade sobre Jesus Cristo, você quereria saber? A maioria das pessoas diz que sim. A maioria das pessoas diz que quer a verdade, não importa qual seja. Mas quando a verdade ameaça suas crenças mais profundas, muitas pessoas recuam. Muitas pessoas preferem a mentira confortável à verdade desconfortável. Baruch Spinoza escolheu a verdade. Ele pagou caro por isso, com o exílio, com a solidão, com a pobreza. Mas ele nunca se arrependeu. Ele escreveu que a verdade era seu maior tesouro. Ele escreveu que preferia a verdade dolorosa à mentira agradável. E você
O que você escolhe? Você acabou de descobrir uma possibilidade que a Igreja Católica escondeu por séculos. Jesus Cristo pode não ter morrido na cruz. Jesus Cristo pode ter fugido para a Índia. Jesus Cristo pode ter vivido até os 116 anos, ensinando o budismo. Jesus Cristo pode estar enterrado em Caxemira. Isso muda tudo? Ou isso não muda nada? Se você é alguém que segue os ensinamentos de Jesus Cristo, eles continuam valiosos. Ame seu próximo, perdoe seus inimigos, busque a verdade, viva com compaixão. Essas ideias não dependem de um milagre, elas são verdadeiras por si mesmas. Mas se você é alguém que depende da ressurreição para justificar sua fé, então você tem uma escolha. Você pode ignorar as evidências e continuar acreditando. Você pode investigar por conta própria e tirar suas conclusões, ou você pode aceitar que talvez, só talvez, a história seja diferente do que você aprendeu. Baruch Spinoza diria, investigue. Ele diria, não aceite nada por fé cega. Ele diria, leia os escritos antigos, visite os lugares, examine as evidências. Ele diria, a verdade não tem medo de investigação, só a mentira precisa de proteção. Você acabou de receber um convite para pensar diferente. Um convite para questionar o que te ensinaram. Um convite para considerar possibilidades que a Igreja Católica não quer que você considere. Cada vídeo como esse exige pesquisa em fontes obscuras, tradução de textos antigos, análise de evidências contraditórias, exige coragem para apresentar ideias que a maioria das pessoas rejeita sem examinar, exige dedicação para trazer verdades escondidas à luz. O Super Thanks ali embaixo não é apenas um apoio financeiro. É você dizendo, continue investigando, continue questionando, continue trazendo à luz o que foi escondido. Você se torna parte de uma comunidade que valoriza a verdade acima do conforto. E essa comunidade tem poder. Agora me conta nos comentários. Você já tinha ouvido falar de Jesus Cristo na Índia? Você acredita que ele pode ter sobrevivido à crucificação? Você visitaria o sepulcro de Rosabal se pudesse? Comenta aí embaixo. Respondo todos nas primeiras horas. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Essa informação foi escondida por séculos. Ela só se espalha quando pessoas corajosas a compartilham. Até o próximo. E lembre-se do que Baruch Spinoza disse. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. Não importa o que a Igreja Católica diz. Não importa o que os especialistas dizem. A verdade eventualmente emerge. E quando ela emerge, ela muda tudo. Ou pelo menos, ela deveria. Talvez Jesus Cristo na Índia seja uma dessas verdades que ainda estão emergindo. Talvez nos próximos anos, mais evidências sejam descobertas. Talvez os manuscritos de Emes sejam finalmente traduzidos e publicados. Talvez o sepulcro de Rosabal seja finalmente examinado cientificamente. Talvez a verdade sobre Jesus Cristo finalmente venha à luz. E quando vier, você já vai saber. Porque você ouviu aqui primeiro.